Olá pessoal, tudo bom? Saudade de vocês e espero que vocês também estejam com saudade do pastor. E é bom nós estarmos aqui novamente para aprender um pouco mais da palavra de Deus. É o nosso estudo, é o nosso tempo de meditação na palavra do Senhor. Quero convidar você a curvar sua fronte, a cessar um pouquinho da correria. Queria convidar você a orar comigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai que estás nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor pela bênção de estarmos agora, mesmo que virtualmente, mas juntos como Igreja do Senhor, todos no mesmo propósito de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Temos saudade, sim, Senhor, de estarmos no templo, mas entendemos que a presença do Senhor supre essa falta que nós temos hoje. Pedimos a Tua bênção para que seja tão proveitoso quanto é quando estamos juntos a esse estudo. Que a Tua graça, o Teu amor, que a iluminação do Teu Espírito recaia sobre nós de tal forma que nós entendamos aquilo que o Senhor quer ensinar para nós. Oramos com gratidão em Cristo Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Estávamos estudando a respeito da nossa amizade ou da nossa intimidade com Deus e pensamos ali a respeito de como que isso pode acontecer, meditação na palavra, meditação junto ao Senhor, a sua palavra, ao diálogo com Deus, ao amor a Ele, a obediência por amor, né? E vários outros itens. E hoje nós vamos entrar aqui num outro bloco que mostra que aquele que ele é íntimo, que ele é amigo de Deus, ele adora a esse Deus de uma maneira verdadeira, né? Nós vamos citar aqui o João capítulo 4, mas não é a nossa base aqui do estudo não, viu? Que é da mulher samaritana, mas vamos citá-lo aqui. E eu dividi aqui a aula de hoje em 3 partes, né? Como adorar com sinceridade, a melhor forma de adoração e Deus lhe quer por inteiro. Tá certo? Só para entendimento. Como adorar com sinceridade, a melhor forma de adoração e Deus lhe quer por inteiro, tá certo? E aqui nós vemos, num primeiro momento, a respeito disso, que nós estamos aqui nessa terra para adorarmos ao Senhor. É a resposta à pergunta, a primeira pergunta do catecismo de Westminster, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a finalidade a qual nós estamos aqui nessa terra, fomos criados, foi para adorar, servir ao Senhor, né? E aquele então que adora ao Senhor, ele o faz com uma disposição diferente, né? E para nós começarmos aqui a pensar sobre isso, ainda não entrando na divisão, eu queria que você pensasse aqui a finalidade pela qual você está aqui, não apenas o adorar, porque há uma ordem para isso, a palavra sendo ali como imposta, mas porque lhe agrada adorar ao Senhor, tá certo? E é muito comum quando nós pensamos a respeito do nosso Deus e como nós devemos adorá-lo, a gente costuma às vezes formatar a figura desse Deus. E dentro dessa formatação, nós entendemos Deus como um pai. E o que nós temos por pai? É aquilo que temos aqui na terra. O que nós temos de pai é aquele que cuida, é aquele que
dá carinho para nós, é aquele que está sempre preocupado com a gente. É verdade tudo isso, Deus é o nosso Pai, tudo isso aí está certo. Todavia, nós precisamos compreender que Deus ele não está dentro desse formato que eu coloco. E isso, quero que você pense em formato, porque há aqueles que trabalham a figura do Deus como sendo Deus, comparado ao Pai terreno, e sendo ele, então, um tipo de Deus que me traz, divido em formato a Deus, né? Sendo ele um tipo de Pai que dá conforto, um tipo de Pai que dá, que age politicamente correto, né? E essa formatação às vezes atrapalha um pouco, para não dizer bastante, a adoração ao nosso Deus, tá certo? Então, eu queria que a gente partisse desse princípio em como você tem a figura de Deus na sua vida. Quando eu falar Deus, irmãos, traduz aí o Deus Trino, tá certo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade Santíssima, tá certo? Porque tem pessoas que às vezes querem que eu fale amar a Cristo, que Jesus, tudo isso, tá? Quando eu falar a figura de Deus, você traduz as 3 pessoas da Santíssima Trindade, tá bom? Então eu quero entrar com você aqui, dentro daquela proposta que nós temos trabalhado, na visão de Rick Warren, pensando aqui algumas coisas interessantes para nós aqui nessa aula, tá certo? Então vamos lá, na primeira parte, adorar, agradar a Deus, e aquele que é íntimo, amigo de Deus, ele quer adorar a esse Deus. E no primeiro momento, nós vemos aqui como que esse que é amigo de Deus, adora de forma íntimo de Deus, ele adora com sinceridade, tá certo? Lá em João, capítulo 4, quando Jesus está com a mulher samaritana, ele vai falar a respeito da adoração que deve ser em espírito. Se você olhar na sua Bíblia, você vai encontrar lá essa palavra com espírito, com minúsculo. O que seria isso, né? Vamos entender, Deus nos criou com corpo e alma, ou espírito, né? A gente entende que seriam 2 partes apenas, alma e espírito como sendo uma só. Então Deus nos criou com corpo e espírito, e Ele não quer que a nossa adoração seja com o corpo, tá, dirigindo as coisas. Pelo contrário, seria o contrário, que o espírito dirigisse o corpo, tá? Falando assim para a gente entender, porque às vezes a pessoa não é o movimento apenas ou puramente, mas o movimento que é levado pelo Espírito. Então, a adoração tem que ser em Espírito, e aí então a adoração chegará até Deus. A adoração tem que ser em Espírito, tá certo? E aí lá na sequência vai ser porque Deus é Espírito. Aí esse Espírito ali você já vê em maiúsculo. Então, o nosso espírito testifica com o Espírito Santo de Deus, tá certo? E aí, então, nós vamos ver que essa adoração, a que parte de dentro do íntimo, que é a adoração sincera. Ele está dizendo, colocando aqui que Deus ele nos dotou de sentimento, algo que vem de dentro, e esse sentimento ele é exalado através do meu corpo. Então aí eu vou me expressar, eu vou gesticular e tudo mais, tá certo? Como nós vemos em várias situações do salmista, né? Com danças ou com movimentos, né? Nós temos também a questão quando nós vemos a escolha de Davi para ser o rei de Israel, quando o profeta
vai até a casa de Davi e começa a conversar, procurar, então, ali com Jessé, chama teus filhos para que eu escolha, que eu veja, para Deus apontar quem é para reinar sobre Israel. E aí então, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que eu estou citando especificamente aqui, vai mostrar ali que Jessé traz os filhos, traz um, traz dois, traz três, vai trazendo os filhos ali, que são assim, é possível que eles sirvam para reinar, porque são homens de guerra, homens fortes, né? E o profeta de Deus diz que não era aqueles ainda, e até que chega em Davi, e que seria o pastor de ovelhas, né? Aquele que não daria para a guerra. Então o pai não via, não seria Davi, mas aí Samuel diz para ele, né? O homem vê a aparência, o exterior, mas Deus vê o coração. Tá? Eu citei isso daqui para a gente entender a dinâmica da adoração. O que ele estava falando? Que deve ser a adoração, deve ser sincera, deve ser em espírito, que ela deve partir de dentro. O que vai mover o meu corpo a levantar as mãos, a fechar os olhos, a erguer aos céus, vai ser o que está dentro. Então, Deus vê o que está no coração do homem. Davi, no Salmo 51, versículo 7, diz que o coração compungido e contrito, Deus não despreza. Ou seja, Deus vê o íntimo. Então, ele estava pegando aqui o João capítulo 4, falando da mulher samaritana, ele está dizendo ali que qual a verdadeira adoração que agrada a Deus? É aquela que é sincera. Tá? Então, esse é o primeiro ponto aí da nossa aula aí. É a adoração sincera que agrada a Deus. Isso é possível com aquele que é amigo, com aquele que é íntimo de Deus, tá certo? No segundo plano, aquele que é amigo, que é íntimo de Deus, ele não se preocupa com a forma, ok? Entenda aí, ele não se preocupa com a forma com que está sendo dita, tá? Que deve ser, olha, a única maneira correta é essa daqui, está impondo a coisa para o indivíduo adorar, tá? Eu quero usar aqui um autor americano, Gary, que ele trabalha a questão da adoração, trazendo ali algumas leituras, o Salmo 7, versículo 17, Salmo 149, verso 3, Salmo 150, também verso 3, ele vai falar que a forma de adoração é aquela que é genuína, é aquela que representa o seu amor por Deus, é aquela que contempla verdadeiramente confissão, o louvor propriamente dito, quando se coloca de forma pura, de pé em adoração, quando se coloca verdadeiramente de joelhos em adoração, quando se manifesta com alegria, tá? Quando se toca um instrumento, quando se ergue as mãos. Ele vai trazer alguns textos mostrando que isso agrada a Deus, mas se for feita de forma genuína. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, né, nós somos incitados pelo dirigente do louvor ou pelo pastor, erga suas mãos, agora o pregador diz, põe a mão no teu coração e eu quero ministrar na tua vida, e começa a ministrar. Então ele está conduzindo, ok, bênção pura, mas o que Gary vai falar? Que isso tem que ser tudo feito de forma sincera. Você está sendo dirigido, conduzido à adoração, bênção pura, tá certo, mas muitas vezes está distante. Ergue as mãos, por exemplo, tem um hino que diz, ao erguermos as mãos para adorar. E às vezes a gente ergue as mãos, né? Às vezes se diz,
bom estarmos aqui louvando a Deus. Às vezes se diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas de fato não é isso. Então foi dirigido, foi conduzido, mas de fato não é isso que a pessoa está realmente sentindo. Então, quando eu falo aqui que ele não se preocupa com a forma, é porque está sendo dirigido, instruído, tudo certinho. Porém, nem sempre aquilo se traduz em adoração ao Senhor. Então, Gary Thomas, ele vai falar que o cristão, os cristãos, né, estão em uma adoração rotineira. Olha para o contexto de adoração que nós temos visto hoje, uma adoração rotineira. Faz-se aquilo que manda, ou aquilo que se instrui, o dirigente falou para fazer, né? Então ele está fazendo. Vamos colocar de joelho agora. Observem essa questão, que você no momento de adoração, não estou falando do louvor especificamente, exclusivamente não, todo momento, mas no momento da adoração, você não se manifesta, você não se coloca como você sente a minha presença de Deus, porque tem todo um quadrado, né? Eu tenho que ficar dentro disso aqui. Parece até que estou pregando algum tipo de doutrina fora da ordem, não é isso, viu? Não é isso, mas vamos construindo aqui. E aí quando eu falo isso daqui, eu quero que você pense aqui que Deus, ele nos fez todos diferentes. Todos diferentes. Ele fez, só para ter ideia, aqui em casa tem 3 pessoas. Eu, Micheline e Fernanda, né? Eu, esposa e filha. Então, somos 3 diferentes. E eu vou dizer para vocês, muito diferentes. Apesar de ter gostos, uma coisa aqui, uma coisa ali, que nós temos em comum, mas via de regra, somos muito diferentes. Ou seja, então a minha adoração ela vai variar, o meu formato aqui, né? Gary Thomas, ele tem um livro onde tem o título no português, Caminhos Sagrados. Ele lista aqui 9 maneiras que as pessoas, pelo jeito de ser, elas se aproximam de Deus. E, na verdade, Gary trabalha com fruto de uma pesquisa que ele fez. E ele lista essas 9 aqui. Uma delas é como que o naturalista, melhor dizendo, né? O naturalista, ele adora a Deus. Ele vai pela contemplação, pelo ambiente, né? Ele tem que estar dentro de um contexto contemplativo, né? Como que um sensitivo adora a Deus? Diz ele que ele precisa ter visões, ele precisa ter um clima ali, um aroma propício, né? Ele precisa tocar Deus, e ele é tão sensitivo, né, que ele sente tocar Deus em dado momento. Né? O tradicionalista é aquele que é regido pela liturgia, pelo rito. Né? Ascetas, vem de ascetismo, né? Ele trabalha ali a sua adoração em cima da solidão. Seria assim, de forma simples, eu e dentro da minha casa, é assim que eu consigo adorar o Senhor. O ativista é aquele que sempre consegue adorar a Deus quando ele está confrontando, quando ele está tentando, mesmo que através da força, tornar o mundo um lugar melhor. Então ele consegue, se ele chegou e brigou com alguém no trabalho a respeito de Cristo, então isso que é adoração, né? Seria ali o ativista. O misericordioso é aquele que faz questão de evidenciar o seu amor ao próximo como sinal de amor a Deus ou adoração a Deus. O 7º é o entusiasta. Só quando há celebração que ele consegue adorar. Por exemplo, tem que ter aquele cultaço, né? Aquele top, aquele show, né? Aí sim houve adoração. O contemplativo, ele só consegue adorar a Deus quando ele está no contexto
de culto propriamente dito. Ele no dia a dia, né, tá faltando alguma coisa. É mais ou menos assim, às vezes quando fala assim, não fui a domingo, né? Então, tá certo? Tá faltando isso. O intelectual é aquele que consegue adorar a Deus de acordo com o conhecimento que ele vai adquirindo de Deus. Quanto mais ele conhece, mais ele adora, né? Então, o que Gary trabalha aqui? Isso aqui é fruto de pesquisa que ele faz. E o que ele trabalha aqui? Ele vem mostrar que não há um modelo único de adoração. Foi citado 9 aqui, você fala, eu tenho um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse, eu tenho 3. Ou eu tenho 4, ou eu tenho 5, ou eu tenho um só. Eu sou um desse aí. Gary vai dizer exatamente isso. Não tem apenas um formato, tá certo? Porque nós não somos iguais. Você pode olhar à sua volta e olha para você, né? Para acontecer a adoração, precisa ter alguma coisa. Ou a liturgia ser do jeito que você te agrada, ou o sermão, a forma de pregar, o pastor tem que ser mais eloquente ou mais tranquilo, precisa ter alguma coisa, então, tá certo? Então é isso que eu queria que você pensasse. Aquele que é amigo, que é íntimo de Deus, ele adora segundo como Deus lhe fez para adorar, né? E uma coisa que Rick, no caso, o autor que a gente tem trabalhado aqui muito, lido muito a respeito para a gente falar sobre isso, Rick Warren, ele fala que você não glorifica a Deus tentando ser o que você não é, ok? Nós não glorificamos a Deus quando nós estamos tentando ser o que nós não somos. Isso é muito perigoso, sabe, irmãos? Porque essas questões, elas mexem com a nossa adoração, com a nossa serviço ao Senhor. Às vezes nós estamos sendo alguma coisa que está sendo imposta, e isso não está agradando a Deus, tá? Certo? Bom, enfim, e o terceiro ponto e aqui eu quero olhar com você dentro do contexto do texto que hoje é proposto para nós, que aquele que é íntimo, que é amigo de Deus, ele se dá em adoração ao Senhor por inteiro. Então Deus lhe quer por inteiro, tá certo? Entenda que Deus lhe quer por inteiro, numa fala também de um teólogo comentarista bíblico, que é Moody. Ele diz que o povo de Deus deve adorá-lo na totalidade do seu ser, tá? Totalidade do seu ser. E aí, da onde que Moody extrai isso? De Mateus capítulo 22, versículo 37, tá? Que diz assim, em resposta que Jesus dá ao intérprete da lei. E ele diz assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Certo? Aqui a palavra amar a Deus, entenda aqui o contexto que eu estou trazendo sobre adoração. Eu não consigo adorar ao Senhor se eu não amá-lo. Logo, se eu amo, eu o adoro. Então, Jesus está mostrando aqui que a verdadeira adoração vem do coração, da alma, do entendimento. Isso que Jesus fala para ele, tá? E aqui eu quero esmiuçar um pouquinho com você aqui as 3 expressões que Jesus utiliza, que na verdade ele está citando o Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, aonde está ali a repetição dos mandamentos, tá certo? E ali ele estaria então trazendo para aquele mestre da lei a leitura de como
deveria se adorar ao Senhor como que era para ser, tá certo? E a expressão aqui que é usada por Jesus aqui, coração, é a mesma lá em Deuteronômio, Mateus também, Marcos também, Lucas, é a palavra cardia, que vem que é a ideia de a fonte das emoções, a fonte da vontade e da onde surgem os propósitos, os anseios da vida, né? E ali vem então, Jesus está dizendo assim que a adoração tem que partir de dentro para fora, sabe? O amor a Deus, a serviço a Deus tem que partir de dentro para fora, do coração. E a segunda que ele fala é de toda a tua alma. As três palavras estão toda, viu? Se você olhar aí na sua Bíblia, está lá, ó, amados, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, tá? Então, de toda a tua alma, aqui a palavra é psique. Psique é humana, mente humana, é da onde surge o sentimento, o centro da vida, da alma, tá? Da onde parte ali o desejo para fazer as coisas. Então, é com todo o desejo, como a aula de semana passada, ansiar por Deus, todo anseio pelas coisas de Deus. E o terceiro é de todo o teu entendimento. Deuteronômio traz força, de toda a tua força. Marcos e Lucas também fala força. A Septuaginta traduz também essa palavra força e entendimento como poder, sendo dínamo, ou seja, da questão do intelecto. Acho que eu inverti na hora de falar, né? Psique, eu falei mente, né? Trocado. Então seria o intelecto, seria aqui de onde parte os pensamentos. Tá, o que é isso? Tá? O que é isso? É o que Carr, o teólogo que eu já citei, ele fala que o amor a Deus ele envolve um todo. Um todo. O que é isso, sabe? Deixa eu parar com você aqui para falar um pouquinho sobre isso. O que quer dizer isso? Aquele que é íntimo de Deus, aquele que é amigo de Deus, ele não dá migalhas para Deus. Sabe, querido? Aquele que medita, aquele que está em constante obediência a Deus, aquele que se alegra com as coisas do Senhor, aquele que obedece por amor, aquele que anseia por Deus, ele não dá migalhas para Deus. Não, ele não dá migalhas. Ele dá tudo. Ele não dá tudo, sabe? Ele tem um anseio de servir ao Senhor. Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou com toda a tua força. Sabe? A vida daquele que é amigo, é íntimo de Deus, ela é evidenciada por essas coisas, pela maneira com que se vive. Ele não dá se der tempo. Na verdade, todo o tempo que ele tem, ele entende que é para o Senhor. Às vezes costuma-se dicotomizar as né? Isso aqui agora é isso aqui, eu vou fazer coisa da igreja, agora isso aqui que eu vou fazer coisa de fora. Tudo segundo Paulo, é para a honra e glória de Deus. Sabe, irmãos, o que Deus está transmitindo para nós, o que Deus está nos ensinando, né, com essa aula de hoje? Que nós que dizemos ser amigos e íntimos dele, nós precisamos evidenciar isso na nossa vivência. Quando Jesus fala a respeito que tem que ser coração, alma, entendimento, ele está falando que é o todo, sabe? E Deus, ele não quer migalhas. Fala assim, mas Deus precisa de alguma coisa de mim? Não, Deus não precisa. Só que nós somos criados para adorá-lo. Nós somos criados para servi-lo. E servi-lo como?
em todas as coisas, em todas as partes da vida. Entenda partes da vida, né? Questão da vida, da parte que a gente costuma falar espiritual, né? Material, parte da vida, e não vidas separadas, né? Em tudo isso devemos dar o melhor, sabe? Não ser de tempo parcial. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo diferente demais, aonde nós não temos como evidenciar isso dentro da igreja, porque nós estamos reunindo na igreja, no templo, mas precisamos evidenciar isso dentro de casa, sabe? Adorar ao Senhor no convívio do lar. Adorar ao Senhor no convívio com a esposa, com o filho, com os pais. Então é isso que aquele que é íntimo, aquele que é amigo de Deus, ele evidencia. Tá? Ele se dá por inteiro. Nós estamos vivendo esse tempo, como eu já disse, um tempo onde, não sei se de brincadeira o pessoal posta nas redes sociais, eu não aguento mais esse negócio de ficar em casa com a minha esposa, né? Porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Alguns dizem isso, né? Não é o meu caso. Mas nós devemos ter prazer em estar com a nossa família. Ela é um presente de Deus. Mas às vezes não acontece isso, né? Não acontece porque uma das partes não está em sintonia. Uma das partes não está afinada, e às vezes não há harmonia, né? Pois é, meu querido, Deus vem nos mostrar hoje que é preciso evidenciar a nossa intimidade com Ele através do nosso comportamento. É preciso evidenciar a nossa intimidade com Ele através daquilo que nós temos vivido, falado diariamente. E eu queria deixar para você essa palavra hoje, para alento do teu coração e instrução, né? Porque Deus está nos instruindo a fim de que nós o sirvamos cada vez melhor, com mais amor, dedicação a Ele, tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que o Senhor tenha acrescentado ao teu coração algo bom, algo que alegra também teu coração, tá certo? Eu quero soltar uma música aqui, na verdade, uma música que cantamos muito tempo, hoje já não tem se cantado mais, que é um clamor para nós pedirmos que Deus venha sarar a nossa nação, sarar o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Tá certo? E eu vou colocar aqui essa música da Aline Barros, tá certo? E queria convidar você a ouvir para a gente encerrar esse momento aqui, tá? Mas antes eu quero orar, porque tem gente que não vai querer ouvir talvez, então a gente ora já e a gente depois solta o louvor. Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer pela bênção que o Senhor nos deu de responder a nossa oração, porque nós fizemos aqui esse estudo e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ensinasse. Entendemos que o Senhor nos ensinou aqui um pouquinho mais da Tua Palavra, Deus, nesta hora. E a minha oração é de que o Senhor esteja abençoando cada um aonde estiver agora, Pai, na sua casa, no trabalho, que está com o seu celular em algum lugar, que o Senhor os abençoe, Pai. Que a graça do Senhor em Cristo, que o amor do Deus Pai, as consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre cada um do Teu povo, hoje para todo sempre. Amém.
Deus te abençoe. Até o próximo encontro.